Olá, bem-vindos a todos. Esse é o Humanoias, o podcast onde nós falamos sobre as paranoias do fenômeno humano. Hoje nós vamos falar sobre inclusão de autistas no mercado de trabalho. Meu nome é Rafael e o autismo não deve ser curado, tem que ser compreendido. E ele tem uma frase empática. Parece que tem sentimento, né? Graças ao chat GPT. Mesmo minha frase empática veio de um IA. Veja só. Meu nome é Juliana e a diversidade é a magia que nos une como humanidade. Meu nome é Fernando e não adianta ser inclusão se ela for perversa. E a gente tem uma convidada muito especial hoje. Se apresente, por favor. Bom, pessoal, eu sou a Juliana e a inclusão começa com a aceitação de que todos nós somos diferentes. Hoje a gente tem dobradinha de Juliana, então... Dobradinha de Juliana, vai ser divertido quando a gente falar Ju. É verdade. Sim. E, bom, acho que primeiro a gente tem que falar um pouco sobre o seu trabalho, né, Ju? No que você atua, como é que é o seu trabalho na área da inclusão. Então, conta pra gente um pouquinho sobre Legal. Sua área. Perfeito. Bom, eu sou psicóloga, né? De primeira coisa, sou formada em psicologia. E hoje em dia eu tô trabalhando com a inclusão de pessoas autistas, adultas, né? No mercado de trabalho, jovens e adultos. Então, eu trabalho numa organização global, é uma organização social também, e a gente faz uma capacitação, né? Oferece uma capacitação para adultos autistas, com o objetivo de depois incluí-los no mercado de trabalho. Então, essa área também que eu tenho focado aí de trabalho, de estudo de uma forma geral. Fora a graduação de psicologia, você fez mais alguma especialização? Sim, eu sou mestra em análise aplicada do comportamento. Olha... E, bom, hoje em dia, eu terminei no ano passado, né, hoje em dia aí tô focando mais mesmo na parte de gestão de pessoas, né, então saindo um pouquinho aí também, né, de todo o conhecimento que eu tinha, que eu tava estudando, né, focando nessa área de autismo, mas também agora ampliando um pouquinho para gestão de pessoas de uma forma geral, gestão de diversidade, entrando na questão da neurodiversidade, então ampliando um pouquinho também o meu conhecimento. Tu usa o ABA no seu trabalho agora? Ou? Não especificamente, eu tô mais numa parte de coordenação das equipes mesmo, né? A gente acaba assim, não tendo especificamente uma abordagem, né, para atuar, cada especialista pode ter a sua abordagem particular, mas a gente trabalha muito a gente chama de tutorias, né, de acompanhamentos, então é um trabalho diferente da clínica, mas a gente acaba trabalhando muito com treino de habilidades sociais, né, de uma forma geral, orientação e desenvolvimento de habilidades pro trabalho mesmo, especificamente, né. E como é que é a procura? Tipo, como é que esses autistas chegam na empresa? Como é que é a recepção deles e o encaminhamento para os trabalhos, né, para as vagas? Então, a gente recebe pessoas do Brasil todo, assim, de diversas formas. Então, tem gente que chega até a gente por uma indicação de um profissional, acho que é uma das formas mais comuns que a gente tem, ou das próprias famílias que buscam, né, na internet, empresas que trabalham ali com inclusão, por exemplo. E aí eles chegam até nós, eles passam por um processo de entrada com a gente, então é um processo um pouquinho longo até, porque a gente sempre busca passar de uma forma bem minuciosa para eles o que a gente pode oferecer também, né, porque a gente sabe que a gente tem muitas limitações, então a gente sempre busca passar ali de uma forma muito transparente, alinhando muito bem as expectativas, e aí eles passam por 4 etapas com a gente. Passando por essas etapas, sendo aprovados ali para atuar, né, com a gente no nosso treinamento, aí eles passam por uma capacitação que tem ali duração de ou 6 semanas ou 13 semanas mais ou menos. E aí nessa capacitação que a gente tem o foco em 2 pilares principais, né, então a gente tem um foco no desenvolvimento técnico mesmo, então a gente tem uma equipe da área de tecnologia que vai apoiar e ensinar, né, e trabalhar com projetos práticos dentro dessa área de TI. E a gente tem a parte, né, da socioprofissional, que a gente chama, né, que de fato são os especialistas, né, que todos têm uma formação em psicologia para trabalhar habilidades e competências de trabalho. Então eles chegam até a gente de diversas formas, normalmente por indicação, e tem que passar por esse processo de entrada primeiro, para depois fazer a nossa capacitação.
Entendi. Qualquer grau de suporte? Eu tenho uma preferência aí? A gente não não é um requisito, né, que tem ali muitas vezes o diagnóstico fechado ou ter que entregar ali. Não precisa do diagnóstico? Não precisa, né? O que é importante pra gente nesse início? Que a pessoa ela esteja ali numa avaliação, né? Que ela tenha pelo menos ali uma hipótese diagnóstica, e a gente sabe dos desafios, né? Pra fechar um diagnóstico. Muitas pessoas chegam até a gente ainda sem, ou na avaliação, ou ainda sem um diagnóstico, só com, né, uma hipótese. Mas, de forma geral, a gente entende que são dificuldades e diferenças que estão dentro do espectro. Então, eles podem chegar pra gente sem apresentar necessariamente um laudo, eles vão passar todos pelo processo de entrada. E a gente não diferencia, né, nesse processo inicial, o nível de suporte, 1, 2 ou 3. Mas a gente, se a gente for fazer na nossa pesquisa, né, das pessoas que participam com a gente, de uma forma geral, a gente vê que são pessoas com nível de suporte, já com pelo menos ali um ensino médio, né, completo. A gente tem algumas pessoas que variam dessa curva, temos pessoas que às vezes não concluíram o ensino médio ainda, né, às vezes pessoas que eventualmente são nível 2 de suporte, né, também, mas como a gente não faz essa seleção baseada no diagnóstico, né, é mais algo que a gente vê posteriormente de quem acaba passando, de quem acaba participando do treinamento, que são também pessoas que, de uma forma geral, já tem uma funcionalidade até para o tipo de trabalho que a gente tem, né? Então, pensando num trabalho corporativo, para trabalhar 40 horas, né? Que é o modelo que a gente tem, que a gente sabe que também não vai ser para todas as pessoas, né? Mesmo às vezes pessoas que têm um nível 1 de suporte, às vezes não... Nem pra típico, né? Exatamente. Nem neurotípico aguenta trabalhar 40 horas. Então, assim, né? A gente, por exemplo, tem as 40 horas semanais, né? A gente às vezes recebe pessoas que tem ali uma boa funcionalidade para 30, para 20, né? Mas às vezes acabam não seguindo com a gente por conta dessa... eu ia chegar nisso, tipo, as empresas flexibilizam ou se não aguenta 40 horas, beijo, me liga? Então, a gente tem uma margem muito pequena para flexibilização, para negociação em questão de horas, porque a maioria das empresas, dos nossos clientes, já atuam nessa carga horária. A gente teve já situações em que a gente conseguiu flexibilizar pontualmente, né, para uma pessoa para trabalhar 30 horas, porque pra gente, né, como a gente trabalha num formato de consultoria, todos eles são funcionários da empresa, né, atuando dentro de um cliente. Então, pra gente, não tem problema flexibilizar, né, a gente pode fazer uma carga horária de 20, de 30, pra nós isso não é um problema, mas a gente precisa garantir que dentro do cliente isso seja aceito. Então, a gente já conseguiu flexibilizar até pra 30 horas, eu tinha uma pessoa que eu acompanhava que ela fazia 30 horas, mas como a gente, né, acho que um desafio compartilhando um pouquinho com vocês, acho que também o nosso objetivo é ser só uma ponte, então o objetivo não é também que todos eles continuem com a gente e criem uma carreira dentro da empresa, e sim o nosso objetivo é que com o tempo eles sejam contratados pelo nosso cliente mesmo. E aí acontece que para o cliente contratar, ele normalmente vai exigir 40 horas, né? Pensando que é uma área normalmente dentro de tecnologia, né? Dentro desses setores, então a gente tem menos pessoas atuando com uma carga horária menor. Mas como é que é a legislação disso? Ou não sei, legislação não, mas tipo a padronização do negócio. Porque, sei lá, e eu, Fernando e Juliana, Juliana, me ajudem. Porque pra mim não faz muito sentido, tipo, eu tenho uma vaga que vai ser adaptada para uma pessoa que não é neurotípica, então eu pressuponho que eu vou ter que fazer algumas concessões, eu vou ter que fazer algumas alterações nessa vaga, nesse ambiente de trabalho, e a carga horária é rígida desse jeito, tipo... Ainda mais pro tech, que é um transtorno que a gente sabe que tem uma questão muito grande de tempo, né? Tem paciente que rende 20 minutos de sessão, depois desorganiza, e não dá pra você fazer nada e vai mudar isso. Então, eles são sensíveis a um período, uma jornada mais longa ou uma jornada mais curta. Mais do que a gente, né? Sim. Eu não sei te dizer em relação à legislação, né, como que funciona. Como com a gente, eles acabam sendo contratados pela gente para atuar como terceiro, também tem essa diferença. Quando é um funcionário da empresa, já direto, e aí às vezes ele até entra como uma pessoa com deficiência, e aí eu acredito que tem uma flexibilização maior. Mas como inicialmente eles trabalham como terceiros,
eu imagino que essa flexibilização seja até mais difícil, né? Mas é uma luta, assim, às vezes, pra gente tentar essa flexibilização. Não é algo, né, que é impossível. Acho que tem muitas áreas, muitas empresas que são sensíveis a isso e conseguem pelo menos ali minimamente 30 horas flexibilizar. Mas em termos de legislação, realmente eu não sei como que seria essa questão de adaptação da carga horária, né? Mas realmente faz todo sentido. Você tem que fazer ali algumas adaptações para a pessoa. Você falar pra mim, eles não adaptam carga horária, é tipo falar, eu vou contratar uma pessoa cadeirante, mas eu não vou pôr rampa, porque aqui na nossa empresa nós não trabalhamos com rampa. Tipo, sim. Então por que você abriu essa vaga, sabe? Exatamente. Eu não sei como que funcionaria nesse pós, né? Mas, e aí, inclusive, outra coisa também que a gente leva em consideração, né? A gente tem algumas, não é a maioria, mas a gente tem algumas vagas de estágio também. E aí, vagas de estágio já são 30 horas. Então, nesse momento também da inclusão, a gente já leva em consideração, muitas vezes, até o próprio rendimento da pessoa dentro daquela carga horária, né? A nossa capacitação, ela já tem uma carga horária ali um pouquinho menos de 30 horas semanais. Então, a gente já consegue, pelo menos, entender como que é a funcionalidade dessa pessoa numa vaga de estágio, por exemplo, né? E a gente consegue entender um pouco melhor se, essas 30, né, essas 20 e poucas horas, ela consegue cumprir com facilidade, com tranquilidade, sem desconforto. Ou se já é muito difícil, já é muito custoso essas 20 e poucas horas, né? Então, a gente consegue observar, é o objetivo mesmo da capacitação, para que a gente possa também conhecer aquela pessoa e poder depois, num segundo momento, no momento da inclusão de fato, a gente conseguir fazer as adaptações necessárias, né, ou tentar apoiar ali nas adaptações necessárias daquela pessoa. E o que você sente mais de dificuldade nessa área, tipo, para fazer inclusão nas empresas, né? O que você acha que é mais difícil? Quais são as coisas mais difíceis? Porque a legislação de pessoas com deficiência já é meio bizarra. E, pelo que eu tô entendendo, vocês colocam a pessoa lá como prestador de serviços, né? Então, ela não é funcionária de nenhum dos dois lugares. Ela é funcionária da nossa empresa. Tá. Ela é contratada na nossa empresa com a CLT, né? Enfim, uma contratação regular, assim, de CLT que a gente tem. Mas ela é prestadora de serviço dentro de um cliente. Tá. Entendi. Essa é a diferença, né? Mas então quem tipo, paga, enfim, é a sua empresa. Isso, exatamente. Então, quem faz toda a gestão de contratação, assinatura de carteira, demissão quando necessário, férias, licença, tudo isso aí é tudo a nossa empresa. E aí a gestão do cliente acaba sendo mais nas atividades, nesse direcionamento. No dia a dia, né? No dia a dia, exatamente. E o que você acha que é a maior dificuldade essa ponte aí que a empresa que você está trabalhando faz? Olha, acho que dá pra gente falar de várias, né, dificuldades. Ótimo. Dependendo. Era isso que eu queria. Era esse ponto que eu queria chegar. Sim, acho que a gente tem muitos desafios, né, e dependendo também de cada etapa. Então, acho que nesse primeiro momento de capacitação, um desafio é realmente a gente conhecer aquela pessoa, né? Então, entender quais adaptações vão ser necessárias, quais as fortalezas dela, quais as dificuldades dessa pessoa, para na hora que a gente também fazer a inclusão, a gente ser bem assertivo. Então, a gente trabalha basicamente com a área de tecnologia e com a área administrativa. Então, a gente precisa ser muito assertivo nesse ponto de encaminhar, né, uma pessoa que é da área de programação, por exemplo, para uma vaga que seja de programação. Até às vezes por conta de motivação, né, tudo isso, do interesse da pessoa. E vice-versa também. Né, o nosso objetivo não é encaminhar uma pessoa para uma vaga que não é do perfil dela. Né, porque a gente sabe, enfim, que vai ser frustrante para o cliente, para ela, né, assim como para qualquer pessoa trabalhar, às vezes numa área que a gente não gosta muito. É frustrante. Que gosta já cansa, então. Trabalho já trabalho sempre, exato, trabalho né? já é uma bosta. Já é um trabalho. Então, assim, minimamente precisa estar bem alinhado ali com as características da pessoa. Então, acho que um primeiro desafio que a gente tem é esse. E assim, acho que na parte também da inclusão, acho que um desafio que a gente tem, que até vai um pouco na linha do que você falou da questão das horas, né? Às vezes a pessoa, às vezes até na questão das horas, de uma forma geral, os alunos conseguem cumprir bem, né, essa carga horária. Mas, por exemplo, às vezes o tipo da atividade. Então, o que a gente vê? É algo que a gente traz sempre para as empresas também.
que de uma forma geral, a gente sempre pensa nas vagas, quando uma pessoa cria uma vaga, né, numa empresa, ela pensa aquela vaga para um neurotípico, né? Assim como no processo de entrada, ele pensa o job description lá, e todo o processo de entrada ele pensa para um neurotípico. Então, acho que o maior desafio que a gente tem é de realmente sensibilizar essa equipe e explicar que, olha, tudo bem, você abriu uma vaga para que a pessoa faça A, B, C, D, mas talvez ela precise fazer F, G, H e J, entendeu? Então talvez a gente tenha que ter algumas modificações nesse momento depois. Tem um trending, né, no mundo corporativo, que é a coisa das soft skills, né? Agora virou febre, todo mundo quer soft skills. Eu fico imaginando, tipo, eu vou fazer um job description para um neurotípico, então eu vou cobrar, sei lá, assertividade, que é uma coisa que uma pessoa até vai ter muita dificuldade. E aí, isso é critério para contratação. Como é que eu vou fazer essa vaga específica para essa pessoa? Que eu vou cobrar um bagulho desse. E é tipo, pra mim é bizarro. Na programação eu vou cobrar assertividade. Tipo, o cara mal vai interagir, ele vai ter que fazer um trabalho mais mecânico. Vou cobrar um bagulho que não faz sentido pra vaga. Isso acontece nos hard skills e nos soft skills também. Então, por exemplo, uma coisa que é super importante, que a gente busca sensibilizar também as pessoas, é que a gente sabe também dos desafios, né? Que muitas vezes uma pessoa autista, ela teve... para, às vezes, se formar, às vezes não consegue concluir a faculdade por alguma dificuldade, né? Às vezes não consegue, por exemplo, no presencial, às vezes tem uma facilidade melhor no remoto. Então, assim, às vezes, né, as pessoas, elas vêm com uma expectativa ali de, eu preciso de uma pessoa com uma formação em determinada área, né? E aí a gente tem todo um trabalho de sensibilizar, de falar, olha, a gente trabalha muito mais olhando para as potencialidades e as capacidades dessa pessoa do que, de fato, às vezes, por uma formação. E a gente tem um resultado muito positivo, a gente consegue... Isso é bem bacana, a gente consegue flexibilizar isso nas áreas, muitas vezes, né? Porque é comum que a gente veja, sei lá, se a gente entrar no LinkedIn e a gente for ver as vagas, normalmente vai ter lá, eu quero uma pessoa formada em administração, sei lá, RH, administração, psicologia e RH, gestão de pessoas. Nossa, eu fico puto com isso por causa da neuropsina, porque você não precisa ser formado em ter uma especialização para atuar na neuropsicologia. Sim. Todo mundo, não, neuropsicólogo precisa ter o certificado da especialização. Eu falo, meu amigo, não precisa, sabe? Tipo, não é pré-requisito. Todo mundo come. Então. E qualquer vaga, né, é muito comum que a gente tenha um pedido ali do recrutador, né, que tem uma formação específica. Então, às vezes, pra gente até chega com esse pedido. E aí faz parte, né, de toda a equipe ali que trabalha com o cliente de explicar, né, e sensibilizar o cliente, porque assim, às vezes a gente tem pessoas que passaram pela nossa capacitação, que a gente vê que vão entregar, que vão conseguir trabalhar dentro daquele modelo, com aquelas ferramentas, né? Com aqueles conhecimentos, os hard skills ou até os soft skills mesmo, mas pensando em hard skills, né? Às vezes a pessoa, ela não tem aquela formação específica, né? Que eles estão pedindo. E aí a gente vai lá e busca flexibilizar com eles e a gente consegue. Mas acho que esse é um desafio, como você falou, dos soft skills acontece muito, então é até engraçado, não, de uma forma geral eu vejo muito isso no LinkedIn, que às vezes eu fico pensando, eu fico pensando numa pessoa neuroatípica lendo aquelas descrições no LinkedIn, porque eu leio assim e eu fico, gente, sei lá, sentimento de dono, sabe? O que é sentimento de dono? Você precisa ter sei lá, você precisa saber dizer não. Alguém sabe dizer não, gente? Pra mim... Não, eu sei dizer, agora o problema é quando dizer... Como conseguir ser assertivo, né? Alfabetizado, se fala. Então você fala não. Você aplicar ou não. Mas nós temos um negócio, tem o famoso a proatividade para cumprir além da carga horária, que é trabalhar de graça. Eu acho maravilhoso. Nossa, dá pra traduzir o LinkedIn em uns negócios que você fala, gente, não. Então, e aí você fica, gente, mas o que você quer dizer com isso no fundo, né? Então, esse do sentimento do dono pra mim é o melhor, assim, que eu fico, gente, você tem que ter sentimento de dono. Eu entendo o que eles querem dizer, mas eu fico pensando até pra uma pessoa neuroatípica com um pensamento mais concreto, né? O que você... Enfim, quer dizer, será que eu me encaixo, não me encaixo? Porque já é difícil, E eu acho que é uma cobrança que aí a gente pode até criticar a parte capitalista da coisa, né? Porque o sentimento de dono é justamente aquele que pelo menos eu entendo isso, aí me confirmem se a minha cognição social tá funcionando. Mas... só mesmo. Exato. Porque pra mim, quando eu falo sentimento de dono, eu quero uma pessoa que vai ser comprometida com o sucesso da empresa. Meio... Eu entendo isso. um pouco assim. Só que é um bagulho, tipo...
Mas eu sou funcionário, sabe? Se a empresa falir, eu procuro outro emprego. Por que eu vou me dar tanto assim pra um negócio que... Porque não existe emprego. Não existe outro emprego. Pode ser. Mas aí você pensa, né? Um neuroatípico um pouco mais concreto, o sentimento de dono. Não tenho, porque eu não sou dono da empresa. Acabou. Ou melhor, ele vai chegar e falar, então, você tá demitido, porque agora eu me sinto dono. Exato. Eu passei, né? E aí... Exato, agora eu sou Então dono. agora eu tenho esse sentimento. Então eu vou mandar e desmandar. Pois é, acho que mesmo pra gente, assim, por exemplo, sei lá, se eu for falar o que pra mim é o sentimento de dono, talvez seja até um pouco diferente. Pra mim, o sentimento de dono é postura de dono, né? Enfim, é uma pessoa que vai ter ali, vai chegar naquela equipe e já vai ter aquela iniciativa pra pegar as coisas e sair fazendo sozinha, sabe? Liderança, assim. É, uma pessoa que tem essa iniciativa, essa proatividade. E é uma coisa muito subjetiva, assim, né? Se você for pensar essa descrição, não é nada concreto. O mundo corporativo é muito subjetivo, né? Eles inventam um monte de termo pra ficar cada vez mais confuso, saber o que eles querem. Então, a própria coisa de soft skills, Gustavo fala empatia, habilidade de comunicação. Não. É assertividade. É goal-oriented. É tipo, pra quê, sabe? Sim, é uma coisa muito... É bem difícil. E acho que um dos desafios é a gente... Mas aí a gente pega isso, né? Essa descrição. E aí a gente consegue conversando com a pessoa ali. Muitas vezes não é nem com o RH. É com a pessoa mesmo que vai estar ali no dia, que vai saber responder. Fala, olha... isso é flexibilizável ou não? Né? Isso é necessário mesmo ou não? E aí tem lá, muitas vezes, e a gente sabe que é muito comum, que tem ali nas vagas a questão da comunicação, né? Então precisa ser uma pessoa que se comunica bem, que apresenta bem, que expõe na reunião, que nananana. E aí a gente tem que trazer um pouco também do histórico das características, né, da pessoa autista. Etiologia, né? Então, e aí trazer um pouquinho ali do que também alinhar mesmo a expectativa com essa empresa, com essa equipe, né? Eu acho que isso é super importante. Então, te respondendo, né? Acho que esse é um dos desafios que a gente tem nessa parte da inclusão. E às vezes a gente consegue passar essa primeira barreira, que é incluir a pessoa. E aí chega a outra, que é no dia a dia... Mesmo ali sendo flexibilizado antes, no dia a dia acabam encontrando barreiras. E aí a pessoa começa a ter dificuldade em alguma questão do dia a dia ali da rotina, ou de reunião, ou das atividades técnicas mesmo. E aí isso volta, né, pra gente, muitas vezes, como uma necessidade ali de, olha, vamos reavaliar, é isso mesmo, né? Será que essa pessoa foi indicada corretamente ou não? E aí a gente retoma, fala, olha, lembra que naquele início a gente falou sobre essas características, né? Então, tem um primeiro momento que é a inclusão e depois a manutenção disso, né? E também é um desafio. Então, a gente tem que, vários momentos, ir relembrando e fazendo uma reciclagem, até porque a gente sabe que muitas vezes gestão troca, a pessoa sai. Então, era isso que eu ia falar, né? Que o caos do mundo corporativo deve ser muito bizarro pra uma pessoa no espectro, porque é isso, tipo, ela foi contratada. Exato, ela foi contratada, o gestor dela era uma pessoa que talvez fosse mais empático, entendesse um pouco melhor as características, e ele sabia lidar com aquilo de um jeito. Aí muda o gestor, já tem a própria rigidez do TEA mesmo, que vai gatilhar aí com essa rigidez, mas se entra uma pessoa nova que talvez não tenha o mesmo manejo, caga tudo, sabe? Tipo, desorganiza todo o ambiente de trabalho. E aí a empresa vira pra sua empresa e começa a reclamar, porque eu imagino que é isso que acontece, né? Tipo, não tá mais rendendo, não tá mais funcionando. Sendo que não presta atenção em nenhuma dessas características. É isso, a gente precisa ficar a todo momento fazendo... não a todo momento, né? Mas assim, modo de dizer, mas é muito comum que a gente tenha que fazer essa reciclagem mesmo, de conversar, de apresentar de novo. Então a gente faz muita questão de que quando muda, principalmente se muda muita gente, né? Às vezes uma pessoa a gente consegue puxar, conversar, mas se é uma sei lá, muda ali 3, 4 pessoas numa equipe de 10, já é bastante. Aí a gente faz uma nova sensibilização, né? Faz uma nova reunião com um novo treinamento mesmo com a equipe. E faz parte mesmo do nosso modelo. Acho que faz parte também da nossa missão, que é transmitir o conhecimento, enfim. Eu acho que isso já faz parte da acessibilidade necessária, né? Que é você ter ali a conscientização, né? Enfim, toda essa parte
quebrar, às vezes, alguns estereótipos que tem também, né? Então, quebrar alguns padrões que as pessoas já vêm pensando, que nem a gente tava discutindo outro dia, né? Vai ser uma pessoa que é gênio ou a pessoa que vai precisar de uma pessoa ali ao lado o tempo todo, trabalhando, segurando na mão, né? Então, não é nenhum nem outro, né? Então, a gente precisa a todo momento, modo de dizer, reciclar isso, né? Isso legal que você falou do estereótipo é legal, porque um tempo atrás a gente fez um episódio cagando na cabeça do Pondé, porque ele falou besteira, inclusive vai ficar no card esse episódio, justamente porque ele trouxe isso, né, de que ser autista no mundo corporativo virou trending, porque agora você tem super habilidades, você tem interesses específicos, e seu interesse específico calha de ser a coisa com que você trabalha, você vai ser um mega funcionário que vai render mais do que todo mundo, vai aprender as coisas na diversão, vai trabalhar de graça porque é aquilo que você gosta. E criou-se uma expectativa nas empresas, né? Então, não sei, você me disse que é a sua área, eu não conheço, eu estou especulando. Mas eu imagino que as poucas empresas que talvez tenham interesse nessa população chegam justamente com essa mentalidade, né? De que, eu vou contratar aqui o Sheldon, que vai chegar na minha empresa e vai meter o louco, vai fazer tudo brilhantemente. E como é que é essa... Quando recebe o funcionário, ele não é exatamente daquele jeito. Sim, você foi falando, né, eu até pensei no... Acho que é o Elon Musk, né, que é autista. Eu não sei se ele é autista, ele só é estranho. Mas dizem, não sei se ele se assumiu autista, digamos assim, ou se as pessoas especulam como especulavam com o Messi também, enfim, não sei. Mas às vezes acho que as pessoas pensam até, né, vai ser um Elon Musk, né, vai ser uma pessoa ali super, Beethoven, né, uma coisa assim. Construiu um lança-chamas, porque sim. E eu acho que acontece, acho que na prática mesmo, eu vejo mais acontecer talvez o inverso, de as pessoas acharem que a pessoa vai precisar ali de muito, muito suporte, né? Mas acontece também, a pessoa que às vezes vem com uma super expectativa, mas eu acho que a expectativa às vezes até maior acho que eu vejo muito assim, uma expectativa muito grande das equipes de uma forma geral, mas eu acho que é um movimento do tipo do trabalho, do corporativo mesmo, que é a questão da iniciativa, que é a questão da autogestão, que é a questão de você conseguir mudar o seu comportamento muitas vezes sem um feedback diretivo. Isso é algo que a gente fala muito também em treinamento. Porque às vezes a pessoa ela pode até, né, entender que, tudo bem, não vai vir um Sheldon, não vai vir um super, né, uma super pessoa ali fora da curva, mas às vezes nas pequenas coisas ali, no dia a dia mesmo, que porque a gente tá tão acho que tá tão imerso, né, acho que as pessoas dessas equipes estão mais ainda, que é você esperar muito uma proatividade, uma iniciativa, às vezes sem ficar claro, né, pra pessoa. Então, a questão do horário, né, como você falou, é um exemplo que a gente sempre dá. Se você precisa, assim, que a pessoa eventualmente trabalhe um pouco mais, né, um tempo maior, eventualmente faça uma hora extra porque precisa entregar um projeto, é importante que você não espere que ela tenha essa proatividade, porque é muito esperado. Que ela faça essa ligação. Ainda mais que funciona com uma rotina, né? Então é um negócio um pouco mais rígido. Aquele horário, né? Se a pessoa fala, não, você sai às 5, ele vai levantar e vai sair às 5. Se você espera que ele fique até às 6, isso tem que ser dito, tem que ser claro, né? Isso, exatamente. Não é estar atrasado, fica até às 6. E aí eu acho que as altas expectativas, às vezes, vão muito nessa coisa de a gente esperar que o outro tenha essa iniciativa, que o outro pegue numa reunião geral, por exemplo. Tá uma reunião geral e a gente dá um feedback pra equipe toda, mas eu tô dando, na verdade, feedback pra aquela pessoa, sabe? Eu não vai pegar. E aí, assim, eu não pegaria. Jamais. Então, assim, se você quer me dar um feedback, se você acha que tem algo que precisa ser mudado, é importante que você me diga o que é. Enfim, eventualmente até oriente como fazer. Eu acho que isso vai até como ética empresarial, sabe? Não devia ser inclusão você dar um feedback assertivo e direto pra pessoa, ao invés de ficar dando indiretinha na reunião geral. Exato. E a gente vê até muito esse retorno das empresas de falando, não, a comunicação melhorou muito depois que fulano começou a trabalhar na área, porque a gente começou a ser mais direto, né? E falar, realmente, isso é bom pra todo mundo, uma comunicação clara, né? Não é uma coisa ruim, né? Não é algo que vai dar muito mais trabalho, né? Então, acho que muitas vezes as pessoas têm a expectativa que tem
pros neurotípicos mesmo, que já é algo difícil para neurotípicos atingir muitas vezes. E às vezes para neuroatípicos pode ser mais ainda. Então essa, né, questão de gestão de prazo, muitas tarefas ao mesmo tempo, né, já é uma coisa difícil da gente conseguir organizar, de a gente organizar a nossa agenda. E aí às vezes tem essa expectativa, né, de... Aí tem a questão do horário, desse exemplo que eu dei, né? Mas ele viu que tava todo mundo trabalhando muito, que era um projeto, e aí ele foi embora, né? No horário dele. Mas era o horário dele, né? Ele não tá errado. Você precisa lembrar. Você precisa falar, né? Então, claro, não são todos. Muitos conseguem pegar essas pistas sociais, muitos, né? Conseguem ali de alguma forma, ou estão tão inseridos mesmo no projeto, que acabam ficando a mais, né? Não é o caso de todos, mas é só um exemplo para representar o que acontece de uma forma geral quando a gente acha que a outra pessoa precisa adivinhar o que a gente tá pensando, né? Mas isso é interessante porque aí lembra pra gente exatamente esse ponto do quanto que a diversidade ela pode beneficiar um espaço tão neurotípico. Por quê? Porque você tem que repensar as formas como você está se relacionando. Por quê? Porque essa nova pessoa chega e ela causa. Então, a chegada dela gera um desconforto com as práticas que já estão estabelecidas. Exato. E aí todo mundo tem que repensar, todo mundo tem que ali se adequar numa nova forma. Não é uma forma para vamos se adequar a essa pessoa. Mas essa pessoa acaba trazendo à tona uma dificuldade que era da equipe no geral, mas que todo mundo estava meio que lidando, levando, então vai indo. Por quê? Porque tem essa flexibilidade um pouco maior muitas vezes. Então, querendo ou não, às vezes a gente pode pensar o quanto que a chegada, o ingresso de uma pessoa neuroatípica faz com que venha à tona problemas da equipe que já eram problemas antes, mas que ficaram mais aparentes. Perfeito, acho que é exatamente isso. Eu acho isso um ponto interessante. E uma coisa lá do começo que você ressaltou que eu acho interessante é isso, né? Que vocês fazem esse treinamento de habilidades sociais com os colaboradores, eu odeio esse nome, com a galera neuroatípica, exatamente porque existe um nível de habilidades que a gente consegue trabalhar, que a gente consegue, né, assim, ensinar, colocar. Então, a gente fala que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento e o principal ali são déficits na cognição social, nessa parte de habilidades sociais. E existe até um ponto que a gente consegue treinar, que a gente consegue ensinar, que consegue mostrar formas daquela pessoa sistematizar um conhecimento que não vem naturalmente para ela. Né? Então isso é um ponto interessante que a gente pode trazer, o quanto que tem como se trabalhar. Quer dizer que aquela pessoa vai sair do espectro? Não. Ninguém sai do espectro. Ninguém sai do espectro. Não quer dizer que ela vai sair, mas tem como ela ficar muito funcional. Tem como ela conseguir, sim, lidar num ambiente em que as pessoas não pensam que nem ela. As pessoas não têm as mesmas deduções lógicas que ela tem, entende? Graças também a esse trabalho. Ainda mais suporte 1, né? Tipo, o suporte 1 é o tipo de suporte que responde super bem ao treino, né? Normalmente pega rápido quando você tem o método certo. E eu até queria chegar nesse ponto, né? De como é que é a prática do treino que os psicólogos conduzem, né? Porque pelo que eu tô entendendo, eles recebem 2 treinamentos, né? Um treino que seria meio que o treino do ABA, de aquisição de habilidades sociais, e o treino profissionalizante, que é da área que eles vão trabalhar, né? Da TI ou administração. Então, eu imagino que essa parte deve ser com profissionais da TI mesmo, né? Mas tem essa parte da psicologia. Como é que é essa prática? Isso. A gente trabalha com sessões em grupo e sessões individuais, né? Então, cada aluno, né, nesse momento da capacitação, cada aluno vai ter um especialista, né, que é o nome que a gente chama o psicólogo que atua ali dentro. Então vai ter um especialista direcionado e aí ele vai ter ali semanalmente uma sessão individual com aquela pessoa. E também na semana tem as sessões em grupo. Então a gente tem a gente pode trazer ali nessas sessões em grupo informações mais gerais para todos, que a gente vai saber que naquela turma alguns vão ser muito bons, outros vão ter dificuldades, mas é um tema mais geral, que a gente fala sobre preparo para entrevista, postura profissional, horários, enfim, toda essa questão mesmo de trabalho.
E no individual, a gente consegue, né, primeiro mapear, né, essa pessoa chegou, tá, o que ela já tem de fortaleza, o que ela já veio pronta, já faz muito bem, o que ela já vem, mas pode melhorar, e eventualmente ela já faz, mas pode ainda melhorar, e aquilo que ela não faz, e nesse caso, se ela não faz, se é essencial para o trabalho ou não, né, se ela não faz ou se ela não tem, enfim, eventualmente. Então a gente sabe, enfim, que tem as características do TEA que são naturais ali, né, do diagnóstico, mas a gente vai ter que entender muito bem se é necessária uma modificação ou não, né, porque às vezes também a expectativa... Então o treino é orientado, tipo, se ele tem se tipo, falta uma habilidade que não seria essencial no trabalho que ele vai performar, isso não é treinado. Isso, basicamente, tá. Porque a gente vai ficar muito no trabalho. Senão vira serviço de reabilitação, e aí eu acho que perde a proposta e a gente não tem nem o tempo pra isso, os recursos, né? Então, realmente é bem focado, assim, no trabalho. Então, a gente vai ver, né, questões de pontualidade, questões de gestão mesmo, de tempo. Fazer pedidos. Aí entrando na comunicação, na interação, a pessoa, ela, né, consegue tirar dúvida, reportar quando ela teve um problema, né? Eventualmente, quando já tem, né, essas habilidades, já consegue ali também muito bem fazer isso no treinamento, aí a gente pode dar um passo além, que poxa, vamos como ajudar essa pessoa às vezes a bater um papo ali na copa, sabe? Né? Aí a gente vai, claro. Nossa, isso é o pesadelo do TEA, né? Tipo, é muito mais fácil virar e falar, não entendi, do que trocar small talk na copa da empresa, sabe? Tipo, como é que foi seu dia? Não sei. Como foi o final de semana? O que você vai fazer? Né? Exatamente, esse small talk. Então, que às vezes é esperado também na empresa, né? E gera um estranhamento, né? Tipo, a pessoa não faz isso, não é pré-requisito você ser bom em small talk, mas querendo ou não, a equipe te exclui se você não participa. E aí cria toda uma situação péssima para o funcionário, para a equipe. Sim. Quando você olha na parte prática mesmo, as empresas elas tendem a ser inclusivas mesmo, já que vocês estão falando sobre isso, ou só com a integração? Você está aqui dentro do grupo, mas está no seu cantinho ali. O que você vê que mais acontece? É uma inclusão real ou é só uma falsa inclusão? O diferente está aqui do ladinho. Olha, em termos majoritários, né, digamos assim, eu acho que é realmente eu vejo realmente como uma inclusão. Porque muitas vezes, até a própria empresa, ela tem já um programa por trás e a pessoa, quando ela abre essa oportunidade, ela tá abrindo porque ela quer, porque ela tá interessada no programa. Então, principalmente como eles entram com terceiros, né, que a gente sabe, enfim, que de uma forma geral existe essa questão da cota, né, que muitas vezes precisa ser preenchida ali, e às vezes as pessoas abrem, enfim, sem estarem preparados ou interessados, enfim, na inclusão. Mas nesse caso, como eles entram como terceiros, eles estão, de uma forma geral, interessados mesmo em fazer a diferença. E eles podem até inicialmente terem práticas ali que a gente considera erradas ou não tão eficientes, mas eles aceitam muito melhor também os feedbacks nossos, as orientações, escutam essa pessoa, né, quando entra. E aí, com o tempo, pode, né, enfim, começar ali como uma pessoa que tá sentada aqui do ladinho, mas com o tempo até vai se tornando, de fato, uma inclusão. E quando a gente percebe que é isso que está acontecendo, então, né, vou dar um exemplo. Tinha, né, um rapaz que ele ia trabalhar presencialmente, era no trabalho híbrido, mas nos dias que ele ia presencialmente, a equipe falou, olha, você prefere um lugar silencioso, tal? Prefiro. Ele falou, se você quiser trabalhar naquelas salinhas, sabe aquelas salinhas que tem, tipo, de on-call dentro das empresas, que é um cubículo, assim, né, menor que... Fechado. Fechado, que normalmente a pessoa vai quando tá num telefone, enfim, numa reunião. Prefiro, né, porque é mais silencioso, enfim, não tem ninguém. Ele ficava lá o dia inteiro. E aí, o quanto que, de fato, ele estava integrado na equipe, né, e aí a gente observou isso, né, e trouxe para ele e para a equipe, né, o quanto que não era esse o objetivo. Tudo bem, ele não precisava ficar num ambiente super aversivo o tempo todo, num ambiente barulhento. Tudo bem, mas assim, também não dava, né, não fazia sentido ele ficar ali naquele
É mais fácil ele ficar com a equipe e um fone cancelamento de ruído, sabe? Tipo, não vai escutar barulho, mas você tá outras coisas interagindo. Poderiam ser feitas, né? Poderia ter uma mudança. No começo do dia que tá mais quietinho, né? O ambiente tem menos gente. Fora, Ele fica fora. Depois tudo bem, tá? A retorno do almoço, que é aquela bagunça normalmente, né? Ou vai sair pro almoço, todo mundo começa a dispersar. Aí tudo bem, ele precisa de mais foco, ele vai, mas tem várias coisas que a gente pode fazer antes de chegar numa situação bem extrema, né? Que seria que a pessoa fica lá, né? Então, acho que acontece, né, sempre a gente tá sujeito, né, a isso acontecer, mas a gente vai buscar passar também essas orientações e ajudar a equipe a entender, e assim, nesse caso não era nem a equipe que tava fazendo por mal, né, achava que tava beneficiando o colaborador, porque, se ele tem essa sensibilidade, se ele prefere ficar lá, ele fica, não é nem que eles estavam excluindo ele propositalmente, né. Mas, se você preferir, você fica. E ele, prefiro, né? É que é uma coisa muito... Você falou certinho, né? Não é uma má intenção. Acho que é mais uma má compreensão da condição, né? De que, eles têm uma tendência a se isolar. Então, se eu dou a oportunidade, eles vão se isolar. A ideia da inclusão é justamente não permitir esse isolamento. Exatamente, né? Acho que, sei lá, se perguntassem pra mim, você prefere sentar ali? Muitas vezes eu ia preferir também, porque assim, eu tô focada. Ainda mais agora que a gente acostumou a trabalhar em casa, que é um lugar que, pelo menos pra mim, eu consigo manter muito mais o foco do que presencialmente. Se eu precisar manter o foco, eu também vou me isolar numa salinha ali, né? Então, e pra muitas pessoas isso vai ser melhor nesse momento de foco, porque normalmente as empresas até são aquelas salonas, né? E enfim, com várias baias. Aquela sala de coworking, né? Que é tipo gigantesco, várias mesas, uma de frente pro outro. Aqueles prédios aqueles prédios enormes é o andar todo, sem divisão, né? No máximo é a baia, aí tem as baias, né? E aí a cama, mas assim, é barulho, né? É bastante coisa. E não me admira, assim, qualquer pessoa, se precisar de mais foco, já ter essa tendência a ficar num lugar mais silencioso. Ainda eventualmente a pessoa ali, se ela, por exemplo, tem ali uma ansiedade maior social, né, e, poxa, eu vou ficar aqui na minha sala, as chances de alguém vier falar comigo é muito menor do que eu estar ali na baia. Então eu prefiro ficar lá, porque é silencioso, tem menos chance de alguém vir interagir comigo, vou ficar mais tranquilo e tal. Tudo bem, mas como que a gente pode, aos poucos, né, ir manejando isso? Então, né, acho que acontece da gente ter, às vezes, essa separação, né, por mais que a pessoa tá trabalhando, né, ela faz parte da equipe, tá, mas, né, vocês chamam ela para os eventos, mesmo que ela não queira ir, enfim, ela tá dentro, ela tá participando nas reuniões, ela tem a oportunidade de falar. Ela tá no grupo de zap Ela tá no grupo, né, fazem brincadeiras ali, eventualmente perto dela, né, porque às vezes as pessoas também acham que precisam mudar completamente a equipe. Então, trata como se fosse de açúcar, né, de exato. Aí a gente fala, por exemplo, olha, então eles têm uma tendência a ser mais literais, às vezes não pode não compreender uma piada, uma ironia, um sarcasmo. Aí ninguém faz piada. Aí a gente fala, não, então, né, de cristal, assim, então a gente vai fazer uma brincadeira, a gente vai fazer longe. Não, faz a brincadeira e depois contextualiza, se você viu que a pessoa não entendeu, né, explica. Então isso que faz parte ali de você incluir mesmo, não você evitar. Isso volta à frase inicial, né? Que é um ato de amor. É literalmente assim, você abarcar. Você não precisa. E amor não é o amor romântico, é no sentido de, exato, não compaixão, mas de entender. Empatia. A pessoa não entendeu. Explica pra ela. Ok. Assim, tá tudo certo, né? É um pouco mais simples. Uma coisa eu acho que é interessante trazer também, que, não sei, talvez aconteça bastante nesse treino, que é aprender a fazer crítica, né? Então, o quanto que, por vezes, para uma pessoa dentro do espectro, é difícil fazer crítica de uma maneira com soft skill. O tato social. Né? O tato social. Então, muitas vezes sabe fazer crítica, sabe claramente o que ela vai fazer de crítica, mas é completamente voraz nisso, né? Então, fala real sem medir absolutamente nada. Aquela questão de crítica sanduíche e tal, isso tudo que pra gente, neurotípico, a gente vai aprendendo, alguns fazem melhor, menos ele, alguns fazem melhor, outros fazem pior, assim, mas que a gente consegue ir pegando mais naturalmente, né? Então talvez isso também seja alguma coisa interessante, de que muitas vezes você tá na empresa com uma pessoa neuroatípica e ela é essa pessoa que faz uma crítica, né,
o soco no estômago. Na lata. Na né? lata. E aí o outro fica bravo e para de falar e gera uma retaliação em vez de chegar e conversar. Falar, olha, você percebeu que talvez tenha sido, Exato. né? Ó, você pode fazer de tal e tal jeito, eu entendi o que você falou. São críticas válidas, mas ó, eu acho que você poderia tentar fazer dessa forma da próxima. Então, assim, exatamente, chegar de volta, né? Então, isso é a equipe entendendo que aquilo pode ser uma dificuldade, pode ser um déficit daquela pessoa, mas não quer dizer que ela precisa ser retalhada por conta disso, né? Você pode simplesmente trazer de volta e conversar. Outro, no caso de vocês, que, né, como funcionário de vocês, trazer e falar, olha, então, tá tendo esse problema, a gente não sabe como lidar, a gente não sabe o que fazer quando acontece. Exatamente. Perfeito. A gente consegue, às vezes, observar isso ao longo do treinamento. E aí que entra, né, parte do treino, mas às vezes passa até, né, não acontece no treinamento, que é um tempo menor, mas na empresa vai lá e acontece. E aí a gente oferece, não sei se eu cheguei a comentar, mas aí né, quando o aluno ele se transforma, digamos assim, em consultor, né, quando ele é contratado e tá atuando, ele também tem um suporte de um especialista, que continuam com acompanhamento, sessões ali semanais, né, focado no trabalho, ainda continua focado no trabalho. E é exatamente isso que vai acontecer. Então, a gente tem uma reunião semanal, tanto com esse colaborador, né, com esse consultor, quanto também com vai ser, aí normalmente varia, né, se é uma gestão, uma pessoa da gestão, uma pessoa de referência que a gente chama, o importante é ser uma pessoa que esteja no dia a dia. Mas a gente tem reuniões periódicas com essa pessoa também, porque é justamente isso que acontece. Olha, a gente observou que aconteceu isso, né, o que a gente pode fazer, fulano falou dessa maneira, foi lá e fez uma crítica, né, mas já falou meio na lata, ficou uma situação chata, um desconforto entre a equipe, e aí que a gente entra com o suporte, que é contextualizar também, às vezes, pô, essa pessoa que recebeu, né, essa crítica, bom, primeira coisa, ela estava naquele treinamento anterior, ela é uma pessoa da equipe que sabe, né, porque às vezes acontece de ter muita mudança, equipes grandes, que às vezes as pessoas acabam entrando sem saber que tem um colaborador autista ali. Então isso é muito importante, que sempre que entre, né, que a gestão, uma pessoa, a gestão de uma forma geral, né, que contextualize sempre para uma pessoa que entrar que tem uma pessoa autista ali, né, pode ser que aconteça alguma situação, enfim. Então a primeira coisa, né, entender se a pessoa sabe que tem uma pessoa autista ali na equipe, né, enfim, e se sabe como que a gente vai poder contextualizar, né, eventualmente o que aconteceu, entender, né, como dar esse feedback. Então, olha, você falou dessa forma, né, como que poderia ter sido feito de uma outra maneira, mais suave, né, mas que você trouxesse, porque aí também, acho que o que acontece, o que a gente não quer que aconteça, gerar um efeito inverso, né, que às vezes a pessoa não falar também, né, por eu não tenho esse traquejo, então eu vou falar e não vou me colocar. E aí também não é, né, não é ser assertivo também, você não expor a sua opinião, você não... às vezes você vê um erro, né, e você vai deixar a apresentação passar com erro? Não, né, a apresentação, sei lá, é da equipe toda, vai representar a equipe, né, e você vê que tem um erro. Você não vai falar, né? Não, é importante falar, se ninguém percebeu, né? Enfim, você vai trazer, mas como trazer, né? E no início a gente tem a gente oferece esse suporte, mas a gente sabe que, enfim, tem muitas empresas que contratam pessoas autistas que não necessariamente vai ter o nosso suporte, né? Mas é importante que a pessoa que estiver ali contratando tenha essa consciência de que ela vai precisar dar feedbacks mais diretivos e às vezes até de soft skills mesmo, né? Não só técnicos, não só da atividade, mas às vezes de comportamento mesmo. Mas foi legal que a Juliana trouxe uma coisa, e eu pensei na situação oposta, né? Que a Juliana pensou, a pessoa TEA dando um feedback de uma forma meio na lata, assim, e talvez sendo um pouco grosseira, entre aspas, com um outro funcionário, mas eu pensei a situação oposta, né, de como é que seria, por exemplo, se vocês já pegaram um caso de assédio moral com o paciente TEA, né, com o colaborador TEA, porque a gente sabe que eles têm uma dificuldade de perceber ironia, de perceber justamente essa coisa, às vezes a pessoa tá humilhando ela e ele não percebe, porque tá na voz, tá na fala, tá na forma como tá sendo dito, na forma como tá sendo proposta, e então ele tá, tipo, esqueci a palavra, ele sofrendo? tá sofrendo, né, ele tá sendo
humilhado no ambiente de trabalho, mas não nota. Né? Tipo, ou pelo menos para ele não tem o mesmo peso que teria para um funcionário neurotípico. Vocês já pegaram algum caso assim? Já tiveram alguma... Olha, eu acredito que sim, assim, não estive perto, então não sei detalhes, mas já tiveram situações em que a gente, como empresa, né, trouxe esse ponto até para RH, e já aconteceu de pessoas serem até desligadas, sabe, da própria empresa, por a gente trazer situações, olha, isso, né, foi falado dessa maneira, ou esse nosso colaborador de vocês mesmo, que às vezes acontece da gente acompanhar o outro colaborador que já é direto, né, da empresa. E aí, trazer e falar, olha, aconteceu essa situação, né, e vai escalando muitas vezes, e já aconteceu a pessoa ser desligada, né, então, até inclusive de assédio moral, como às vezes também assédio sexual, sabe, então, não todos, né, mas às vezes pode acontecer da pessoa ter ali um pouco mais de uma inocência em relação a um comentário de uma outra pessoa, né, a gente recebe também, claro, mais homens, mas a gente recebe muitas meninas também, né, e a gente sabe que o assédio com as meninas, né, com as mulheres na empresa ainda é algo mais recorrente, então é o que a gente precisa estar sempre atento também, porque pode ter alguma situação ali que às vezes não é, né, não é percebida num primeiro momento, e também quando vai perceber já tá numa situação muito porque pior, fico pensando né? bem nessa questão do acompanhamento, né? Tipo, mesmo que ela tenha um profissional, um psicólogo que faça o acompanhamento, se ela não trouxer o desconforto, e às vezes a situação não causou desconforto justamente Exato. por causa da forma como o colaborador interage, passa batido, né? Então aí só quando tá lá no serviço mesmo, quando alguém fala, olha, não deveria estar acontecendo dessa forma, aí que o negócio surge, mas até aí já tá naturalizado, né? Ou às vezes quando outra pessoa da equipe percebe, né, e aí traz. Então, é uma situação bem, bem complicada, que assim, assim, acho que no fundo a gente vai tratar, né, tem que tratar ali com uma seriedade como deveria ser tratado sempre, em qualquer situação de assédio moral, sexual, enfim, seja qual for, mas a diferença eu acho que é isso, às vezes pode acontecer da pessoa, ela demorar mais pra perceber, né, ou já chegar numa situação que, às vezes não demora, mas às vezes já é uma situação mais grave, mais clara, mais explícita, e aí sim percebe, mas aquela implícita, né, da coisa mais escondida ou menos aparente acaba passando. Então, acho que esse cuidado, ele é maior nesse sentido, né, e na hora de uma conversa, né, com a pessoa que fez isso eventualmente, né, ou na hora de eu tomar uma decisão, né, imagino que é algo que deva ser feito de acordo com o próprio, a própria conduta mesmo da empresa, que normalmente tem lá, né, eles têm cada um suas próprias regras, enfim, enquanto que eles vão agir numa advertência ou numa demissão, em cada caso, ou numa conversa, né, uma suspensão, enfim, cada um vai reagir de uma forma, né. Você acha que eles são mais, tipo, como eu posso dizer, propensos a esse tipo de coisa em relação a um colaborador neurotípico? Autistas? Olha, não sei se eles seriam mais propensos, né, mas eu acho que pode ser que as pessoas até se beneficiem disso, né, busquem justamente, e eu acho que vantagem. Exato, e acho que isso acontece não só com a pessoa autista, mas de uma forma geral com muitas pessoas com deficiência, né, então a gente, enfim, não tem nada a ver com a minha área especificamente, mas a gente sabe de casos, muitas vezes, de pessoas com deficiência intelectual, né, a pessoa tem síndrome de Down, enfim, acaba as pessoas se aproveitando disso, né, pra tirar uma vantagem, como você falou, né? E às vezes não pode nem chegar numa situação de assédio, mas essa questão de tirar vantagem eu acho que acontece muito, né? Então, vai tirar vantagem que ele é mais inocente, vai tirar vantagem que ele não vai perceber se eu fizer isso, né? Com o TEA eu fico pensando, talvez a questão do reconhecimento, sabe? Porque o feedback social não é tão reforçador, então o cara até faz o trabalho lá dele, mas não precisa de elogio, não precisa mostrar serviço, porque não sente necessidade, aí chega um colega e, pô, olha, eu fiz isso, e começa, tipo, sabe, pegar crédito, é promovido, enfim. Esse tipo
darwinismo social que acontece no mundo corporativo. Exato. Eu acho que sim, pode acontecer bastante. Eu acho que tem também, por exemplo, uma situação que acho que acontece, trazendo um outro exemplo, de uma pessoa que às vezes ela tem habilidades com... Enfim, parece até controverso, mas a gente tem, sim, às vezes pessoas que têm uma habilidade de trabalhar em grupo e de conversar com a outra pessoa muito bem desenvolvidas, né? E, enfim, a gente não sabe como, né? Porque, enfim, não é nem o caso, mas já aconteceu de as pessoas se darem muito bem na equipe e outros que, de repente, né, já estavam lá, mas que não se davam tão bem, vão na onda, sabe? Então, ele é querido por todos, né? Todo mundo gosta, é uma pessoa que já era mais excluída, vai na onda, vai tirando vantagem disso também. Então, eu imagino que essa questão das atividades, de levar o crédito, deve acontecer mais ainda, né? Porque no trabalho isso é muito reconhecido, as entregas, a produtividade, né? Então, deve realmente acontecer bastante. E o que você acha que, assim... Vamos pegar a Juliana agora, especialista em inclusão. E o que você acha que as empresas deveriam fazer como, tipo, prática comum que facilite o ambiente de trabalho para, tipo, conseguir acolher melhor os possíveis funcionários com o TAIA? Porque a verdade é que, assim, uma coisa que a gente falou até no episódio que a gente fez um outro episódio sobre meio que a psicopatologia, sabe, do autismo, e a verdade é que o número de casos está aumentando cada vez mais, né? Então a ideia de que cada vez maior seja a prevalência de autistas na população. E eventualmente, e muito possivelmente já aconteça, de ter muitas pessoas dentro do espectro sendo contratadas em diversas carreiras, de diversos locais, mas sendo contratada sem nem saber do diagnóstico, sem ter tido uma suspeita ever na vida. Ela só tá lá, ela só é o cara diferentão e ninguém sabe. Então, se a gente fosse pensar na melhor forma de adequar todas as empresas para possivelmente receber um profissional assim, que nem tem um diagnóstico, mas ter um ambiente mais adequado, o que você diria que é importante? Eu acho que, assim, a nível institucional, digamos assim, acho que é importante que a empresa ela tenha ali um programa e seja bem orientado. Eu acho que, enfim, as pessoas né, que trabalham ali na RH, enfim, tenham ali as orientações feitas ou por uma consultoria, por uma empresa, eventualmente um psicólogo especialista, para que entenda de fato o que é o geral do espectro, né, das adaptações, das necessidades. Então, acho que a nível institucional seria isso, ter um programa, de fato, uma pessoa ali no RH, uma equipe que esteja olhando para isso, que esteja olhando para a gestão, onde tem essas pessoas. E acho que a nível mais dia a dia, mesmo mais individual, acho que assim, eu sempre digo que quando a gente fala do espectro, né, é importante que primeiro a pessoa esteja aberta a escutar o que aquela pessoa precisa. Né? Que foi a questão do amor, do carinho, né? Então, assim, de você realmente estar aberto a entender e até ligo com a frase que eu falei, né? De que todos nós temos as nossas diferenças e entender que o outro vai ter, e que essa pessoa autista vai ter as diferenças, as limitações, as características, as fortalezas, né? Então, acho que um primeiro passo é isso, porque eu posso até falar e vou comentar sobre coisas que são mais comuns da gente ver em adaptações no trabalho. Mas no final eu posso falar que essas, e vai ter sempre alguém que não vai nem precisar dessa adaptação, ou que vai precisar de outra que eu não falei. Então acho que assim, para não dar algo, né, muito genérico, acho que a primeira coisa para falar é isso. Você precisa entender o que aquela pessoa precisa, que eu acho que deveria ser básico para todo mundo, né? Então, o que aquele funcionário que está trabalhando comigo, que está entrando na minha equipe, ele precisa de adaptação, seja ele neurotípico, neuroatípico, enfim, né? O que ele está precisando ali de alguma adaptação que eu possa oferecer naquele momento. E aí, de uma forma geral, a gente, claro, tem coisas que são mais comuns da gente ver, né? Então, a própria questão do uso do fone, né? Então, isso é algo que é muito, muito comum mesmo, de ter o abafador ou usar o fone e a música, então isso é importante. A questão também, às vezes, de flexibilizar o próprio home office e o trabalho presencial. Então,
bom, se eu trabalho numa equipe que hoje em dia trabalha no formato híbrido, né? O quanto que eu posso flexibilizar para que essa pessoa fique, se ela tem uma preferência para o trabalho remoto, o quanto que eu posso flexibilizar para que ela fique mais no remoto, ou vice-versa, né? No presencial. Então, isso acontece bastante, porque o que a gente vê, né? Às vezes o trabalho presencial pode nem ser um grande problema, mas assim, às vezes a pessoa leva 2 horas no ônibus, no trem, no metrô, que é extremamente aversivo para ela passar, né? Por conta de todos os estímulos. Aí tem, né, a questão do assento preferencial, né? Que por ser um transtorno, né? / deficiência invisível. Esse é um tema polêmico, né? Do assento preferencial. Eles têm direito, mas... Tem, exato. Não, super polêmico e é algo que aparece bastante de, assim, essa culpa, né, de eu vou sentar num assento preferencial, mas a pessoa não vê, né, o autismo, a outra pessoa. Então é muito comum que, assim... lá, tá sentando ocupando espaço. E aí entra o idoso e não levanta. Você não vai levantar como você é, né, mal educado, não sei o que lá. Então acho que tem a questão do transporte, do deslocamento da pessoa até a empresa, né? E acho que, assim, fundamentalmente é a questão da comunicação, que é a questão do feedback claro, das orientações claras, das expectativas claras. Então eu vou passar uma atividade, qual que é a expectativa? O que eu espero que você me entregue? Quando eu espero que você me entregue, né? Isso tá tudo claro, né? Porque às vezes fica muito tipo, faz aí, não fala quando, e depois você tá atrasado. Eu não sabia que tinha prazo. Isso acontece muito, né? Porque, mas eu esperava que ele entendesse, porque na reunião geral eu falei que o término dessa sprint era pro final do mês. Como que ele não entendeu que tinha que entregar, então, a tarefa dele que faz parte desse sprint no final do mês? Poxa, mas, nossa, quanta informação se perdeu aí no meio, né? Pra chegar, às vezes, lá no final e, né, às vezes atrasou, enfim, ninguém acompanhou também. Então, às vezes acontece, né, a pessoa tem lá a dificuldade numa atividade específica, e aí por toda a questão de às vezes ser autodidata mesmo, e às vezes a gente acha que, nossa, isso é incrível, maravilhoso, mas às vezes é uma dificuldade também, porque a pessoa vai lá e passa horas estudando sozinha uma coisa que ela podia ter resolvido em 10 minutos perguntando para um colega que já sabe, né? E às vezes a pessoa, ela vai lá, vai ficar dias procurando a resolução, vai conseguir, só que ela demorou 3 dias, ela podia ter resolvido em 1 hora com um colega. Né? Mas se ninguém acompanhou, alguém chamou para entender como que tá a metade do trabalho, né? Você estipulou ali uma reunião de 10 minutos para entender até onde ele já chegou, se tá mais ou menos dentro do esperado ou não. Então essa clareza, ela é muito, muito importante, assim, de dizer exatamente se você precisar fazer hora extra, né? Você dizer, se você precisar, eu preciso que ele venha trabalhar num sábado, então peça, veja se ele tem a disponibilidade, né? Explica o porquê da necessidade. Contextualize, exatamente. Então, acho que isso que acho que a empresa, a gestão e os colegas têm que estar atentos, né? Principalmente nessa questão da clareza, que eu acho que, né, isso é algo que vai, de alguma forma, tá dentro do dia a dia de todas ou quase todas as pessoas autistas. E as coisas paralelas também, que vão variar eventualmente, né, de pessoa para pessoa. Então, eu prefiro sentar longe da janela por causa da luz, eu vou precisar de óculos escuros. Então, vamos contextualizar, né, por que a pessoa tá de óculos escuros, senão vira uma chacota, né, enfim. Eu acho que cada um vai ter ali também as suas necessidades, e aí vai depender da hiper ou da hipossensibilidade, né? Você tava falando, tava pensando nisso, tipo, questão até de ar-condicionado, sabe? Pessoa que sente mais frio, mais calor. Exato, né? Tinha uma pessoa, por exemplo, que tava aquele calor, assim, e a pessoa chegava de moletom, calça, né? Casaco de moletom, e fica tudo, nossa. Mas a gente, claro, entendia, mas é importante que a equipe saiba também, né? Que isso pode acontecer. Às vezes, a questão da música alta até, às vezes, acontece bastante. Então, a pessoa que tem a hipossensibilidade, né? Às vezes pode acontecer ela querer escutar uma música, às vezes, até mais alta, de cheiro, né? Porque a gente vai lá e passa perfume, todo mundo passa perfume para ir presencialmente, aí tem cheiro disso, daquilo. Então vai ter as adaptações também individuais para cada um, mas acho que essa questão da comunicação, assim, vai
E eu tenho um tema polêmico, acho que pra gente começar a encerrar já. Porque é uma questão que você foi falando e eu fui pensando, que é o quanto o RH, que em teoria deveria ser quem sabe sobre o transtorno, a inclusão, e, enfim, tudo isso daí. Porque a gente sabe que a RH não é uma área restrita aos psicólogos, por mais que deveria. E mesmo entre os psicólogos, o conhecimento sobre o transtorno não é uma coisa muito difundida, né? Então é quem tem a oportunidade de se aprofundar sobre, estudar sobre, que acaba tendo um domínio maior sobre o autismo. Mas tem muita gente que não conhece. No contato com as empresas, você acha que o RH tem esse treinamento, tem esse preparo, ou não? É uma coisa que falta? Cara, eu acho que a minha visão ela é um pouco enviesada, porque... como eu falei, assim, a gente normalmente tem um contato muito grande com empresas que já têm um programa de diversidade, muitas vezes já tem um pilar da neurodiversidade. Então, assim, sempre tem alguém ali que vai entender sobre, minimamente, neurodiversidade, sobre características do autismo. Agora o TDAH tem surgido muito, inclusive uma dica aí pra vocês pro outro podcast, porque tem surgido muito. A gente tem colaboradores com TDAH até. Ah, é? Inclusivos. A nossa cota. A gente já tem o dobro de cota. A cota é pro neurotípico. É verdade. Mas, assim, acho que... Então, assim, se eu falar, na minha experiência, né, eu vou dizer, nossa, não, todas as empresas estão minimamente preparadas, né, mas eu não posso dizer isso, porque, enfim, a gente sabe a realidade também, de forma geral, do nosso país, né. Mas... Você acredita nisso? Todas as empresas estão minimamente preparadas? Não. Pronto. Então, assim, como eu falei, acho que em termos de institucionais, acho que é muito importante que, assim, se você tem uma empresa pequena, média, grande, e mesmo que você não tenha um time de um pilar de neurodiversidade dentro da equipe, saiba que vão ter autistas na sua equipe, porque assim, 1 em cada 36, né? 36, né? 36 agora. 1 em cada 36, se você tiver uma empresa de 36 funcionários, provavelmente vai ser. Vai ser. Então, assim, se você tem um RH, né, uma pessoa de RH, busque um conhecimento, né? Acho que não precisa ter necessariamente ali, se você já não tem essa formação. E às vezes tem gente também que tem formação em psicologia, mas não se aprofunda também no assunto, né? Então, assim, busque ou uma consultoria, né? Ou um psicólogo mesmo, ou uma instituição que ofereça um curso, né? Enfim, confiável, né? Claro, de preferência. Sobre o assunto para você se preparar, porque assim, não é mais uma questão de só, eu quero incluir pessoas autistas. Você já tem pessoas autistas, né? Você só não sabe. Você só não sabe, elas só não falaram, ou você sabe, ainda não está fazendo nada. Então, diferente de uma deficiência visível, física, né, que você sabe, assim, poxa, eu sei se tem uma pessoa que tá entrando na minha empresa com cadeira de rodas, por exemplo, né? Normalmente você... Agora, uma deficiência invisível, né? Um transtorno invisível, ele tá lá. Você pode não saber, né? Ainda daquilo. Então, é importante que se você não entenda, né, muito sobre o assunto, não tenha muita referência, que busque, né? Porque... É até engraçado você falando isso de busque psicólogo, porque a gente tá em abril, né? Este episódio está sendo gravado em abril. Se você está assistindo em outro mês, aí tudo bem. Mas esse episódio está sendo gravado em abril, e abril é o mês da conscientização do autismo, né? E aí no LinkedIn, que eu passei a usar mais o LinkedIn tá lotado agora desse mês específico de vagas de psicólogo especialista em autismo para palestrantes, né? Psicólogo palestrante, lotado de vaga, pedindo justamente esse tipo de coisa, né? Esse trabalho que vai nas empresas e conscientiza sobre o autismo. Então, eu acho que é um primeiro passo bem broxado, mas é um primeiro passo sobre trazer essa questão de, olha, a gente não necessariamente vai ter o diagnóstico, a gente não vai ser mais aquela coisa, olha, aquela pessoa é um funcionário... Não, porque tá ficando cada vez mais difundido na população. A chance de ter 2, 3, 4 autistas numa equipe de 50 pessoas é grande, bem grande. E a chance desses caras estarem sem o diagnóstico é maior ainda, porque tá ficando cada vez mais difícil, as pessoas estão sendo diagnosticadas cada vez mais tarde. Então, é melhor pecar pelo excesso e se preparar. Sim. Porque senão vai ter treta quando chegar e... Exato, acho que você não precisa. E ainda se a gente for ampliar para neurodivergência de uma forma geral... Opa! Né? Aí você
Enfim, qual a chance de você não ter nenhuma pessoa ou com TDAH ou com autismo ou dislexia? Vamos pensar nesses 3, né, assim, principalmente. É aquilo, se a gente pensa nesses 3 principais, é maior a chance das pessoas que não têm do que as que têm. Porque é muito, querendo ou não, tá cada vez mais difundido. Exato, então, na verdade, eu acho que assim, vai ser uma coisa cada vez mais falada, cada vez mais real, cada vez mais dia a dia mesmo, de empresas terem que ter ou um programa, ou uma área ali do RH que seja especialista nisso, que olhe para isso, nem que seja a parte já que olhe para pessoas com deficiência de uma forma geral, mas que olhe para neurodiversidade, porque e para os neuroatípicos, né, de uma forma geral, porque realmente vai ser muito difícil, né, a gente não entrar nesse tema, acho que daqui pra frente, acho que só vai aumentar as postagens no LinkedIn. Com certeza, só vai. E que bom, né? Porque é um primeiro passo. Exato. É melhor do que ter um maluco que acha, enfim, um monte de besteira sobre TEA e não contrata. Esteja muito longe também ali da realidade, né? E acho que isso é bom porque a gente vai levando conhecimento, né? Então, eu não sei se assim, há 10 anos a gente falava sobre autismo da forma que fala hoje, não é tanto tempo. Eu acho que há 10 anos atrás o diagnóstico ele já era aquele diagnóstico que você pensava a pessoa não vai trabalhar, não vai conseguir se sustentar, era tratada dessa forma, né? Tanto que a mudança para os níveis de suporte é justamente para a gente ter uma justificativa diagnóstica ali de, ele tem o TEA, mas ele tem uma funcionalidade social maior ou uma funcionalidade social menor. Porque antes a gente falava do Asperger, né? Mas tinha toda a treta do nazismo dele. Então, teve que cair por terra. E que bom que caiu por terra, porque eu acho que só reforçava esse estereótipo de, eu tenho um transtorno do gênio. Isso não existe. Exato. Eu sou... Realiza desejos involuntários, né? Transtorno do Aladdin. Esqueci o que eu ia falar. Isso acontece com certa frequência. Só um comentário também polêmico, mas assim, pra outro podcast também. Mas o que a gente já recebeu, gente, de aluna e que falou, né, que passou, passava meu psicólogo antigo, falou que eu não queria trabalhar, me deu um atestado pra eu entrar com aposentadoria, sabe, no invalidez. E assim, e pessoas, né, que assim, se destacavam, sabe? E estão trabalhando. E é isso, né? E pessoas jovens, assim, e que você pensa que, né, que profissionais são esses que estão aí também dando, né, indicando assim, olha, vai pedir uma aposentadoria por invalidez. Mas isso é um assunto polêmico. Porque eu fico pensando, se a gente... Porque isso acontece porque o autismo entrou na lei de inclusão, né, na lei de pessoa com deficiência, então o diagnóstico de TEA viabiliza a aposentadoria por invalidez. Porque a galera do suporte 3, principalmente, precisa. Só que se a gente abre essa abertura de abre essa abertura foi foda. Se a gente cria essa abertura de então, suporte 1 talvez não precise da aposentadoria por invalidez, vai dar uma treta desgraçada na clínica, porque... Tem gente que consegue, mas tem gente que não quer. E como é que faz esse peso aí? Se suporte 1, então agora você não tem mais direito ao negócio que o suporte 2 tem, mas o diagnóstico é o mesmo, o CID é o mesmo, qual que é a diferença? Até por questões menores, né? Questões de transporte, por exemplo, daquele atende, né? Então, mas eu sou nível 1, né? Enfim, aí se você separa, então aí eles perdem. Não, né? Porque já era toda uma coisa, sabe? O suporte 1 chega na clínica pelo atende, por quê? Porque ele tem direito, então, exato. Né? Só que todo mundo fica, mas por quê? Ele não precisa, sabe? O cara que vende atende devia ser cadeirante, devia ter dificuldade de locomoção, devia ser... como é que você cria essa barra de, olha, é o mesmo diagnóstico, mas a galera que tá mais num canto do espectro teria menos direito do que a galera que tá do outro. Nossa, eu acho muito complexo. E acho que o problema é a pessoa taxar, né? Então, o profissional, você é autista? Então, né, você não vai trabalhar, você não... Né? Ou, enfim, não já assume que a pessoa não tem capacidade, ou então, é mais fácil você pedir, né, uma aposentadoria, enfim. Então,
Acho que até... Conheça essa pessoa, né? A gente tá falando de um espectro. Não, e até, tipo, das propostas desse trabalho do próprio podcast, tipo, olha, existem empresas que fazem essa colocação no mercado de trabalho, porque às vezes o profissional não sabe, né? E aí Sim. ainda tá com essa cabeça de 10 anos atrás, que você pegou o diagnóstico de teste, você não vai trabalhar nunca, porque ninguém nunca vai fazer uma adaptação pra você. E não, existem empresas, existe um grupo da empresa da Ju que faz isso, né? E aí é voltado pra TI, mas sim, Exato. uma área. Não, e tem pra várias, até nem só pra TEA, né? Eu sei que tem um grupo que ensina pacientes com síndrome de Down a cozinhar, né? E coloca ele pra trabalhar em restaurantes. Até um restaurante, acho que no centro de São Paulo, que toda a equipe da cozinha com síndrome de Down, uma padaria, inclusive. Então tem esses trabalhos, né? E se você vai atrás, tem formas de profissionalizar quase que todas as pessoas. O que é meio perverso se você for parar pra pensar, né? Que o capitalismo é tão opressor que todo mundo tem uma forma de ganhar dinheiro. Aí a gente vira e fala, né? Não, mas todo mundo pode trabalhar, por que não, né? E aí você pensa, não, veja bem. Mas vem pro outro lado, né? Não é todo mundo. E aí você pensa, putz, mas também essa pessoa não trabalhar, né? O quanto que ela tá perdendo de interação, né? Enfim, coisas ali que... Sim. Ai, gente, complexo. Não é fácil. Essa é a proposta do podcast. Discutir coisas complexas. Polêmicas. Mas sem seriedade nenhuma. Mas enfim. Vocês têm mais alguma coisa pra perguntar? Acredito que só agradecer a Ju por ter vindo. Agradeço. A gente... Eu achei fofa a Ju agradecendo a Ju. Foi um momento de inception, né? Exato, estou agradecendo a Ju ao mesmo tempo. Obrigada, Ju. Não, de nada, Ju. Então, obrigado, Ju, por ter vindo. Se vocês tiverem interesse, né, na empresa que a Juliana trabalha, qual que é o nome da empresa, Ju? É Especialisterne, vou aproveitar e falar um pouquinho, Rafa, obrigada aí pela palavra, mas Especialisterne, esse nome bem diferente, gente, até depois, se vocês puderem até escrever pro pessoal procurar. Vai estar né, o link nos comentários. Obrigada. É um nome, inclusive, dinamarquês, que significa os especialistas, por isso esse nome é diferente. Mas a Especialisterne, então, ela é uma empresa social, global, que atua com capacitação e inclusão de pessoas autistas no mercado de trabalho, pensando nas áreas, né, principalmente de tecnologia e nas áreas de back-office. A gente está em São Paulo hoje em dia, iniciando aí com alguns passos no Rio de Janeiro, então não sei de onde vocês estão escutando a gente, mas para quem é de São Paulo, para quem é do Rio de Janeiro, então acho que é interessante nos buscarem e a gente está super aberto para conversar, para apresentar o programa também, e é isso. Obrigada, pessoal, mais uma vez. Vamos deixar todos os links da Especialisterne na descrição do vídeo. E eu gosto muito da empresa porque eles colaboram muito com pesquisa, né? A gente conhece vários pesquisadores, vários alunos de mestrado, doutorado que fizeram trabalhos com a Especialisterne. Então, é uma empresa maravilhosa. E é isso, pessoal. Aprovado pelo Rafael. Aprovado por mim, exato. Vai ter um selinho agora aqui. Então, obrigado por nos ouvirem e nos assistirem também, né? E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigada, pessoal.